Bom, vamos lá. Temos mais um caso interessante aí. O vice-secretário de Estado, que, salvo engano, acho que ele é o seu terceiro no comando aí, depois do Marco Rubio, começou a esquentar a coisa aqui, né? Acusa Moraes de farsa política. E a acusação dele tá certa. A gente já sabe que esse teatro já vem de longe, né? A coisa é toda armada para um crime não existente, para uma pena que não tem cabimento e assim por diante. Mas a coisa é uma farsa política, né? Vamos ver o que mais ele falou aqui, ó. Christopher Landau renovou as críticas ao Alexandre de Moraes e cobrou do governo brasileiro medidas para conter o juiz em mensagens publicadas nas redes sociais. Lembrando que os Estados Unidos não têm embaixada aqui no Brasil, né? Então, essas documentações, acho que essas mensagens eles postam na internet, né? Talvez no Twitter, não tenho certeza. O número 2 do Departamento de Estado americano afirmou que a atuação de Moraes está colocando em risco mais de 2 séculos de relações bilaterais entre Washington e Brasília. Aí, ó, abre aspas. Os Estados Unidos continuam aguardando que o Brasil contenha o juiz fora de controle Moraes, antes que ele destrua completamente a relação que nossos grandes países desfrutam há mais de 2 séculos, afirmou Landau no X. Como eu falei, foi publicado no X. O vice-secretário disse que o Brasil está permitindo que Moraes abuse do processo judicial e persiga uma agenda abertamente política. Os Estados Unidos não permitirão que o juiz estenda seu regime de censura ao nosso território. Ele fala isso porque você tem, por exemplo, o Paulo Figueiredo, o Alan dos Santos, que estão dentro do território americano e ainda são alvo de censura, né? E eu não tenho certeza se o Paulo Figueiredo tem, mas acho que ele tem cidadania americana. Eu acho que ele é cidadão. Ou ele ou o Rodrigo Constantino, enfim. De qualquer forma, só o fato dele ter tentado bloquear o X, no caso do Twitter, já. Ou pior, né? Quando ele bloqueou e multou, tomar a multa. Ele bloqueou a multa do dinheiro da Starlink. Que apesar de ser do mesmo dono, não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra, né? Então a coisa é completamente descabida. Em outro tweet, o número 2 do Departamento de Estado americano chamou o processo em curso no Brasil de uma farsa política e disse que não é admissível aumentar a punição de um réu em função da reação de terceiros. Ele se referia a uma reportagem do jornal Folha de São Paulo que afirma que, segundo ministros, o ex-presidente Donald Trump levaria Bolsonaro à papuda se adotasse novas sanções. Isso a gente já comentou antes, né? Existe uma ameaça velada, né? Sempre quando saem em jornalistas da chapa branca ali segundo tal ministro, segundo não sei o que, são notas que eles mesmos plantam, não é à toa, assim. Se esta reportagem for precisa, apenas confirma que todo o processo, entre aspas, judicial em andamento no Brasil é uma farsa política. Aqueles que afirmam seguir o Estado de Direito não podem aumentar a punição de um réu em função da resposta de terceiros à sua decisão, como a arroba pode ser Real Donald Trump e o secretário Rubio enfatizam. Os Estados Unidos responderão adequadamente a essa caça às bruxas políticas e não serão dissuadidos. Bom, a gente tem que lembrar que, ao fazer isso, você meio que coloca o Bolsonaro como um refém. Historicamente, eu não me lembro de ter visto, pode ser que a gente pode até pesquisar e procurar isso, mas eu não me lembro de ter visto em lugar nenhum os Estados Unidos negociarem com reféns. Até onde eu sei, eles não negociam reféns. Por quê? Automaticamente, quando você negocia com o refém, você está negociando com o criminoso. Você está concedendo benefício ao criminoso. Então, se existe um refém, existe um criminoso, né? Ah, mas ele está preso, condenado, não sei o quê. Beleza. Então, se você parte da ideia de que ele já teve um julgamento, esse julgamento, teoricamente, vamos supor que tenha sido válido, seja honesto. Houve uma condenação, aquele processo cessou. Acabou ali. Ele não tem como continuar. Ele pode continuar à medida, por exemplo, que os advogados entrem com recurso. Aí, nesse caso é impossível, porque já está no Supremo, mas vamos supor que tivesse, que é o que deveria acontecer. Se estivesse na primeira instância, ele sobe uma instância e assim por diante, e aí você vai tendo os outros andamentos ali. Nesse caso, não acontece, ele volta para ser julgado pelo próprio juiz, ou seja, ele não tem como andar. Tanto é que se a gente pega aí, eles estão tentando abrir novos processos contra o Bolsonaro, justamente para tentar anular qualquer coisa. Eu entendo que quanto mais eles fizerem, pior vai ficar a situação. O caminho ele é praticamente irreversível.
Essa não é a primeira vez que Christopher Landau faz críticas a Alexandre de Moraes. Após a condenação do presidente Jair Bolsonaro, afirmou que Moraes desmantelou o Estado de Direito e levou as relações de Brasília e Washington ao ponto mais sombrio em 2 séculos. Durante a visita, empresários em Washington, Landau deixou claro aos executivos que o Brasil é o único país do mundo que não terá uma solução técnica ou econômica para as tarifas impostas por Trump. Bom, a gente já sabe, tá? Para você resolver as questões da tarifa, vai ser necessário a anistia, tá? Eu vou comentar em outros vídeos aí. Eles estão tentando costurar uma anistia meio chapa branca aí, amarrando Temer, Aécio, uma galerinha meio esquisita, né? O Valdemar Costa Neto. Galerinha ali que sempre aparece nas sombras, né? E provavelmente, o que eles colocam ali? Como se fosse uma dosimetria. O que é a dosimetria? É a parte onde no processo é estabelecido o tamanho da pena. Então seria uma dosimetria menor do que foi. Seria como se reduzisse as penas. Não resolve. Não resolve porque você mantém o sistema operante. E é justamente isso que é o mais importante. Mais importante, apesar de eu discordo quem fala que a anistia é fundamental, não que ela não seja importante, mas o mais importante é desmantelar o sistema. E a única forma de desmantelar o sistema é ridicularizando ele com a anistia. A anistia, ela tem essa função moral de derrubar tudo que foi feito. Aí você fala assim, por que não fizeram nada? Bom, pelas últimas notícias, a gente sabe que as próximas sanções devem vir na próxima semana. E por que elas não vieram ainda? Eu acredito que seja justamente por causa do velório do Charlie Kirk, que era muito próximo, muito querido pelo Trump. Toda a cúpula, topo da cúpula, e todos os cabeças devem estar lá, inclusive o próprio Trump, né? Salvo engano aí, o ginásio que ficou alocado deve ter mais de 60 mil pessoas já previstas para acompanharem esse velório. Virou uma coisa muito simbólica, muito grande, muito poderosa. E não só pela importância que ele já tinha, mas pela importância que ele passa a ter agora, né? Esses caras não vão deixar isso passar. E tomar outras ações ali seria como se você, de repente, deixasse isso em segundo plano. Não é a ideia, né? Então, provavelmente, todo o desenrolar disso vai vir depois do enterro. E isso vai ficar para a próxima semana e a gente consegue ver a dimensão. O ideal seria justamente que eles continuem numa escalada, não uma escalada abrupta, um salto muito grande. Mas talvez meu palpite é que as sanções comecem a se estender a familiares, além dos outros ministros, os familiares, pessoas próximas envolvidas com a primeira turma, que encabeçaram justamente esse julgamento, né? Mas aí cabe a gente aguardar. Vamos ver o que acontece. Eu gostaria até de pedir, se inscreva, dê o like aí para ajudar a melhorar o alcance e comenta aqui embaixo o que você acha. Qual que é o seu palpite para a próxima semana? Quem deve ser sancionado? Beleza? É isso aí, gente. Até mais.